Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de Quaresma. Sim, relatos relacionados à Quaresma, já que a gente está nessa época, né, onde dizem aí que muita coisa sobrenatural acontece, né? Nessa época aí de retiro, de meditação, de muita oração, porém também onde tem muita aparição de lobisomem, de espíritos pelas ruas, né? Quem aí nunca ouviu uma história de aparição que aconteceu na Quaresma? Ah, minha avó contava um monte. Tanto que entrava a Quaresma, rapaz, eu ficava, meu Deus. Ah, eu vou ver uma assombração aqui, eu vou ver uma assombração ali. Será que eu vou ver uma assombração? É mais ou menos assim. Bom, vamos então, não se esquece de deixar o seu like já nesse vídeo, já deixa o like aí, não se esquece também de dar aquela fuçadinha na lojassombrada.com.br, é a loja oficial do canal Assombrado. Vai lá dar uma olhada na loja Assombrada e é isso, pessoal, e vamos começar com os relatos. Primeiro relato desta coletânea é este. A mula sem cabeça na Quaresma. Já começou com a mula sem cabeça. É uma moça que nos conta. Isso aconteceu com o meu avô materno. O ano eu não sei ao certo, mas eu acho que era em torno de 1980. Saul, o meu avô, nomes trocados, ok? Saul, o meu avô, ele tinha um bar e mercearia no bairro Saramandaia, na cidade de Terra de Ninguém. São nomes todos trocados, tá? Era Quaresma e já era por volta das 3 da manhã, quando Saul estava fechando seu bar, pois ele e alguns amigos ficaram ali jogando sinuca até tarde lá dentro. Enquanto ele baixava as portas, ouviu um trotar de cavalo e pensou: devem ser alguns viajantes que estão chegando agora na cidade. Eu vou esperá-los, pois podem estar com fome ou sede, né? E então ele olhou para o lado em que esses cavalos vinham. E foi quando ele viu 2 mulas brancas, sem cabeça, e soltando fogo pelo buraco do pescoço. Então ele se lembrou do que a sua mãe dizia: a mula não pode ver olho, dentes e nem unhas, pois se ela vê, ela ataca e pisoteia a pessoa. Então ele se sentou no chão, fechou os olhos e a boca e escondeu as mãos nos bolsos. E tem que ficar assim. Saul ficou ali até que as mulas passaram por ele e o barulho sumiu ao longe. Após isso, ele foi para casa. Chegou em casa, branco como um papel, sem nem conseguir falar. Só voltou a falar depois de 3 dias. E aí ele relatou esse acontecido à minha avó e à minha mãe. E aí? A mula sem cabeça também aparece na Quaresma. Mas como que ela enxerga? Não tem cabeça? Como que ela... Gente, eu nunca entendi, na verdade, o porquê que a mula não pode ver unha, dente e olho. Por quê? Eu não entendi. Eu não sei o que tem ali além na história. Eu não sei o que ela tem com a unha, com o dente, com o olho, mas eu sei disso. Diz que se a mula estiver passando perto, você tem que esconder as unhas, os dentes, o olho, sei lá. Nunca entendi, mas que tem história da mula por aí, tem, ainda mais na Quaresma. Não duvido de nada não, pessoal. Não duvido não. Próxima história. A assombração da cabeça de porco. Porco também tem muito na Quaresma, essas coisas de porco aí. É uma moça que nos conta. Isso aconteceu com a minha falecida mãe, Mariana. Mariana morava no interior de Ilhéus, na Bahia, e quando ela tinha 12 anos, ela ficou órfã de mãe. Logo depois, o meu avô também faleceu, deixando ela e as 4 irmãs órfãs, sendo que Mariana era a mais velha das 5 filhas. Então elas ficaram morando na casa de um juiz que ficou como tutor das 5 meninas e aproveitou para roubar todos os bens da família. Olha que beleza. Naquela época o estudo não era obrigatório e Mariana, como mais velha, não entendia nada e assinou um documento que o infeliz deu nas mãos dela. E tudo que seria delas passou para as mãos desse miserável. Quando Mariana ficou mocinha, já com seus 16 anos,
gostava de ir nas festas, na praça, porque no interior as festas eram assim. Mas o tal juiz a proibiu de sair. Era quaresma e no interior se respeitava muito esses dias. Mas Mariana era muito rebelde e combinou com as amigas de ir nessa tal festa à noite. Ela ia pular a janela e sair escondido. E assim ela fez. À noite, pulou a janela e foi na festa com mais 2 amigas. Aproveitaram, dançaram, conversaram, se divertiram bastante. E quando viram a hora, já era quase 11h30 da noite. Já era tarde. E se apressaram para voltar para casa. Foram andando pelo caminho de barro, com mato de um lado e do outro. Conversavam distraídas e sem preocupações. Faltava pouco para elas chegarem até uma cerca para cortar caminho, quando elas ouviram um barulho atrás delas. Mariana conta que ela era a última e que quando olhou para trás, ela viu uma cabeça de porco que vinha rolando e rosnando atrás dela. Misericórdia! Ela contou que sentiu todos os cabelos do corpo se arrepiarem e gritou: "Corre que tem uma assombração atrás de nós!" E como ela era a última, ela correu tanto que só sentiu os pés batendo na bunda. Mariana passou na frente de todo mundo, enquanto as 3 gritavam e corriam feito loucas, mato adentro, e com aquela cabeça rolando no ar atrás delas. Deram graças a Deus por terem achado a cerca, passaram desesperadas por ela e a cabeça de porco então parou de rolar e disse: "Vocês tiveram sorte de atravessar essa cerca." E plum, sumiu. Minha mãe disse que elas correram tanto que só pararam para sentar na calçada da igreja de São Jorge. Elas tremiam, gaguejavam e choravam ao mesmo tempo de tanto medo. Quando ela olhou para o lado, surgiu um homem, que ela não sabe de onde veio. Ele usava um chapéu branco de fita vermelha na cabeça, calça e paletó brancos e gravata vermelha. Ele perguntou o que elas estavam fazendo ali sozinhas, uma hora daquelas. Mesmo com medo e chorando, elas disseram o que elas viram no caminho. E o homem respondeu: "Isso é para vocês aprenderem a não mais saírem de casa sozinhas." E disse para elas irem para casa, que não iam ver mais nada e nem ia acontecer mais nada também. E assim elas fizeram e voltaram. Mariana pulou a janela, deitou e quando acordou não falou nada com ninguém. Ela disse que nunca mais na vida quis sair escondido de novo. Valeu a lição. Eu cresci ouvindo a minha mãe contar essa história. Moral da história, nunca duvide da palavra dos mais velhos, ok? Pois é, vai desafiar. Tem um monte de relato aqui da galera que desafiou e viu. Eu prefiro não arriscar, né? Não prefiro não arriscar essas coisas. Sempre tem um lance de aparecer porco falar, lobisomem, mula sem cabeça, umas aparições esquisitas que acontecem na quaresma, uns bichos estranhos que aparecem. Até na cidade já ouvi história, no meio da cidade, lá em Santo André, de aparição que teve na quaresma, lá andando pelo meio da rua lá. Fiquei morrendo de medo nessa época lá. Próxima história. Assobio na quaresma. É uma moça que nos conta. O meu relato é curto, porém estranho. Tudo começou em um final de semana de março. Eu não me recordo em qual dia exatamente, mas era quaresma. Eu e meu namorado, Sérgio, estávamos indo para a casa dele de Ronda Bis. Era umas 10 horas da noite e eu ia dormir lá, na casa dele. As nossas casas ficavam a uma distância de uns 15 minutos a pé uma da outra, mas de Ronda Bis é rapidinho. No meio do caminho tem um rio, a rua passa por cima desse rio. E essa parte do rio é a parte mais baixa da rua inteira. Estávamos indo tranquilos, quando ouço um assobio do meu lado direito, onde só tinha mato por cima do rio. Esse assobio era uma melodia, como uma música. Na hora eu percebi que não era um pássaro, pois era muito fino e alto. Parecia estar perto, por ser um assobio fino. Naquela hora eu gelei e perguntei para o Sérgio se ele tinha escutado também.
E ele disse que não. Talvez porque eu só fui perguntar um pouco depois de ter passado por onde eu escutei, sei lá. Mas o estranho é que só deu para ouvir bem quando íamos passar pelo rio, onde tem um quebra-molas que nos obriga a passar devagar. Eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, então deixei pra lá. Deixa eu só ver se tá tudo certo com a gravação. Tá, né? Ok? Beleza. Deixa eu escutar aqui também. Tá tudo certo, né? Tem musiquinha? Tem? Tem, estão me ouvindo. Então, beleza. Cadê? Bom, então eu deixei pra lá. Só que aconteceu outras vezes. E das outras vezes o Sérgio escutou também. Só que dessas outras vezes era somente um assobio, sem aquela melodia, sem ser uma música. Era fino e parecia estar perto. Era sempre à noite, pois já aconteceu de passarmos de dia por lá e não escutarmos nada. Sempre que passávamos por lá, ficávamos quietos para ver se a gente escutava. Até que um dia paramos de escutar. E foi quando acabou a quaresma. Não era nenhum morador de lá, pois tinha muito mato em volta e também quem que ia ficar assobiando de noite toda vez que a gente passava por lá? E por que depois que acabou a quaresma isso parou? Eu não sei o que pode ser, mas há alguns anos uma moça morreu naquele rio. Esse rio meio que começa em uma praça e em um dia de tempestade ela estava naquela praça e foi levada pela água e acabou morrendo afogada. O corpo foi parar ali perto. Espero não saber se era essa mulher que morreu ou outra coisa. Mas sempre que eu e Sérgio passamos por lá, tentamos escutar se tem algum assobio, só que até agora nunca mais ouvimos. Será que tem a ver, gente? Teve um outro relato aqui de assobio na quaresma também. Não é aí que ela foi descobrir que era um assobio ou era um piado de passarinho? Era uma melodia, era um assobio com melodia que ela sempre ouvia durante 7 anos, na época de quaresma, não é? Era na quaresma? É uma data específica. Tipo, naquele tempo ela escuta e aí a hora que acaba aquele período, também nunca mais... E vem de uma árvore que fica lá perto da casa dela. Todo ano. Ela falou que tem passarinho que sabe a hora de começar e a hora de terminar. Ele começa num horário, termina num horário. Vocês lembram desse relato? Agora eu não lembro, só lembro do relato, quer dizer, do que acontece, mas não lembro do nome do relato. Mas tem esses lances aí de assobio também. Assobios misteriosos aí no mato, acompanhando o carro durante a quaresma. Próxima história. Em uma noite de quaresma. É um moço que nos conta. Esse relato que eu vou contar aconteceu na quaresma, que segundo muitas pessoas é uma época onde o sobrenatural se manifesta com mais intensidade. Eu lembro que no dia do ocorrido, meu pai foi atrás de um homem para vir fazer a colheita de soja. Assim, durante a tarde, por volta das 6 horas da tarde, eu e meu pai fomos de trator à casa desse homem, que ficava a uma distância de uns 9 quilômetros da nossa casa. Ao chegar lá, começamos a conversar, colocar o papo em dia e, como de costume, falar de coisas do sobrenatural. Eu não tinha muito o que contar, mas o meu pai e o homem falavam inúmeras histórias de vezes em que viram fantasma, lobisomem, boitatá. Eu mesmo, sem participar muito da conversa, estava amando escutar tudo aquilo. Eu tinha uma sensação de medo com adrenalina. Até então, eu não havia presenciado nenhum fato sobrenatural. Achava que não existia ou era algo que os mais antigos presenciaram, tipo os meus avós, né? O papo deles estava tão bom que quando meu pai olhou no relógio já era 10h30 da noite. Então, combinada a colheita da soja para o dia seguinte, partimos de volta para casa. Confesso que no caminho estava com muito medo, pois já era noite e a estrada não tinha movimento. E perto daquela estrada, no meio do mato, assassinaram um homem, muitos anos atrás. Mas como eu estava com meu pai, eu fiquei mais tranquilo e em silêncio. Até que em um trecho da estrada, um pouco mais para frente do local onde o homem havia sido morto,
uma bola de fogo saiu do mato. De início ela era pequena, como um simples vagalume vermelho. Mas com o tempo ela aumentou de tamanho, aumentou e veio se aproximando do trator. Nesse momento eu gelei. Eu fiquei do lado do meu pai e comecei a rezar. A bola de fogo então começou a subir em direção a um pinheiro e foi diminuindo de novo até sumir. Morrendo de medo, chegamos em casa e contamos isso para minha mãe. Ela falou para a gente rezar e evitar sair em noite de quaresma. Essa história aconteceu há uns 3 anos atrás. Nossa, só 3 anos, não é de antigamente, não. Muito antigamente. Quando? Tá, então ele falou, aconteceu há uns 3 anos. Eu conto pra todo mundo que vejo normalmente, mas no dia eu quase infartei. Eu conto normalmente assim pra todo mundo que eu vejo, mas naquele dia eu quase infartei. Quando começa a quaresma, eu evito sair à noite, com medo de ver esses seres sobrenaturais. E eu rezo muito. Lá, mesma coisa que minha avó, o pessoal do sítio falava. Evita sair à noite, evita essas coisas em época de quaresma, sair pra baile, fazer festa. É época de ficar... Nem as galinhas botam, vocês querem saber. Não tem, pergunta pras galinhas do sítio. Não, é verdade, porque minha mãe pega ovo caipira no sítio. Só que chega a época de quaresma, as galinhas não botam. Não bota. Tem que esperar passar a quaresma para pegar os ovinhos de volta. Pois é. Tem centros que não trabalham nessa época. Acho que alguns centros de umbanda, essas coisas também. Se não me engano, se eu estiver falando besteira, me corrijam aí nos comentários. Se não, deixa aqui nos comentários se não é isso mesmo. Também não fazem... Não sei se não abre ou não faz alguma coisa aí também, que é um período de... Bom, próxima história aqui. O lobisomem poupou meu pai. Não sei se é moço ou se é moça, tá? Os nomes estão trocados. O relato que eu vou contar aqui aconteceu com o meu pai, Emílio, por volta dos anos 80. Nessa época ele morava e trabalhava na fazenda da minha bisavó e namorava minha mãe, Radassa, que morava com a minha avó, no sítio da família, que era próximo. Então, todas as noites, o Emílio ia da fazenda para o sítio, namorar a Radassa, e voltava tarde da noite para a fazenda. Era quaresma, e mesmo assim Emílio não deixou de ir ver Radassa. Para voltar para a fazenda onde ele morava, tinha 2 opções. A mais rápida era passar por uma pinguela, uma ponte feita de tronco de árvore que passava por cima de um rio, o que era perigoso. Então ele resolveu ir pela segunda opção, que demorava mais, pois tinha que atravessar a terra de uma fazenda vizinha até chegar em casa. Mas a noite estava tão clara e ele achou melhor passar por ali mesmo. Emílio passava pelo meio do café quando viu passar por ele um cão gigante. Ele era negro, com orelhas enormes que cobriam todo o rosto, toda a cara do animal. Aquele ser passou perto dele bufando, mas não ligou para ele. Pouco tempo depois, Emílio passava por uma casa da fazenda vizinha e ouviu o morador xingando e mandando pegar a espingarda que ele ia matar o lobisomem. O vizinho tinha uma voz meio que de bêbado, então meu pai achou melhor nem passar por lá e cortar o caminho pelo cafezal. Foi aí que ele apagou. Ele não viu mais nada. Ele acordou de madrugada em uma árvore, distante do ponto onde ele havia apagado, sem nenhum arranhão. Assim que ele recuperou a consciência, ele foi correndo embora. No outro dia, soube-se que o vizinho estava muito machucado. Ele tinha ido atrás da coisa e ficou todo arranhado. Minha avó, que ainda mora no mesmo sítio em que o meu pai ia namorar a minha mãe, também afirma que já viu esse mesmo ser passar pela janela da cozinha. Mas do mesmo modo, ela o deixou em paz e ele fez a mesma coisa, deixou a minha avó em paz.
Hoje não há mais relatos do lobisomem, mas também não há mais colônias e quase não há moradores nos sítios e fazendas próximas. E olha, aconteceu a mesma coisa com o meu bisavô, o avô da minha mãe. Ele também vinha andando por uma estrada, esse mesmo ser, que parecia um cachorro, mas era do tamanho de um bezerro, diz ele, tinha as patas da frente mais baixas que as patas de trás, orelhas enormes que caíam aqui, chegavam a bater uma na outra conforme ele andava. Esse bicho passou do lado dele na estrada, ele passou do lado do bicho. O bicho não fez nada com ele, ele não fez nada com o bicho. Eles se cruzaram na estrada de terra, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, o que é isso? Passou, não fez nada, mas cruzou com o lobisomem, ou sei lá que ser que é esse aí, que a galera avista nas estradas dos sítios, ou avistava, né? Não sei, parece que tem várias raças de lobisomem, né? Tem vários modelos, tipos de lobisomens. Bom, e era o quê? Quaresma. Vai saber. Será que na época que o meu bisavô viu lobisomem também era quaresma? Agora não lembro. Não dá mais pra perguntar pra minha avó. Mãe, você lembra? Só se minha mãe lembrar. Bom, próximo e último relato desta coletânea de Quaresma. As imagens da minha avó foram possuídas na Quaresma. Gente, é um moço que nos conta. E esse é o relato de um amigo, diz aqui. Quando chegava a época de Quaresma, logo após o carnaval, a minha avó, católica fervorosa, costumava cobrir as imagens de gesso que ela mantinha em casa, que ficavam no altar em seu quarto. Ela cobria ficavam no altar em seu quarto com diversas esculturas de anjos e santos. A imagem que mais me assustava era da Virgem Maria, quase do meu tamanho, com uma espada cravada no coração, saltando para fora do peito. Eu ficava um pouco assustado com essa cena. Na maior parte do ano, as imagens ficavam ali, descobertas. Mas, nesses 40 dias que antecedem a Páscoa, que é a Quaresma, a velha fazia questão de cobrir todas as imagens com um pano branco. Realmente, os antigos cobriam as imagens, cobriam os espelhos. Minha avó cobria o rádio também, tudo coberto. Um dia, tarde da noite, ela estava na cozinha e eu na sala. A única luz que iluminava o cômodo onde eu estava era a luz da televisão. Eu me preparava ali para dormir quando tive a impressão de ter visto um vulto passar do quarto para o banheiro. Meu coração gelou. Sem conseguir me mover, eu chamei a minha avó, mas ela não me ouviu. Para o meu desespero, eu ouvi algo caindo no quarto. Era como se alguém tivesse esbarrado em algum móvel e derrubado um frasco de perfume, sei lá. Quando eu me virei para finalmente me levantar e correr dali, percebi que uma figura branca estava parada atrás da cortina que separa o quarto da sala. Eu não consegui gritar, eu só me lembrava da santa, com o coração exposto. Nesse momento, eu ouvi a voz da minha avó soar lá da cozinha. Arreda, cão! E com um gesto acenou para que eu não me movesse. Com uma planta verde numa mão e um terço na outra, ela foi se aproximando daquele pano branco, que não se movia. Eu quis chorar, mas eu não tive nem tempo de esboçar qualquer reação, pois a minha avó entrou repentinamente no quarto, repetindo palavras que eu me lembro bem. Dizia assim: a cruz sagrada seja minha luz, a cruz sagrada seja minha luz. E num piscar de olhos, aquele vulto branco desapareceu. Depois de uns 40 minutos, a minha avó saiu do quarto me explicando o fato. Ela disse que na Quaresma, os demônios conseguem entrar nas imagens sacras a fim de tocar nas pessoas, fazendo desgraças. Por isso ela as cobria, para confundir os seus caminhos. Assim como Jesus foi tentado, nós também somos, filho.
finalizou a explicação dela, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Depois desse dia, eu nunca mais quis dormir na casa dela durante a quaresma. Misericórdia, por isso que cobre o santo? Então, né, agora você que está assistindo, que tem os seus santinhos aí, tá podendo cobrir tudo, né? E o espelho? Meu Deus, eu tô com medo da quaresma de novo. Ai, meu Deus. E aí, o que você acredita? Qual a sua crença nessa época de quaresma? Já aconteceu alguma coisa com vocês aí nessa época? Conhece alguma história que aconteceu durante a quaresma? Diz aí, diz no comentário, nos comentários aqui embaixo, ou manda a sua história pra gente, tá bom? Bom, é isso daí. Estes foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!